Pousei em Santorini. A viagem foi super tranquila de Atenas. O aeroporto é pequenininho e eu peguei minhas trocentas malas. Entrei na van que estava me esperando e fui direto pro The Majestic Hotel, um hotel 5 estrelas incrível em Fira que já impressiona desde o lobby de entrada. O bar é incrível, todas as cadeiras super modernas, o restaurante de lá é muito bacana e os quartos super clean, mega aconchegantes. Tudo azul e branco com luzes indiretas. Todos os banheiros têm hidromassagem e são super limpos. A parte externa do hotel era chocante. A vista da frente para a caldeira e a vista da piscina para a parte de trás da ilha. Muito lindo, um hotel completo. De lá eu fui direto pro Calderime, que foi uma indicação de um amigo, só que estava fechado na hora que eu cheguei. A hora do almoço já tinha passado e acabei sentando em qualquer lugar para comer. Se liga na vista desse lugar. Peguei um táxi e fui direto pra Marina. Ops! Aliviei e fui direto pra Marina. Essa marina é uma graça, tem uma vista incrível de Santorini olhando de baixo pra cima e pra chegar nela é um caminho super tortuoso. Embarquei para um passeio nesse veleiro incrível. Se liga no marinheiro. O povo lá é muito bonito. A cor do mar é demais. Esse azul royal é por conta das pedras negras vulcânicas vindas da caldeira, o vulcão central do arquipélago que é abraçado pela ilha e que na verdade formou Santorini. Esse mapa mostra o arquipélago circular que forma o conjunto de ilhas. Santorini é maior, com 73 km² e uma população de 15.550 habitantes. A caldeira é o vulcão central que chama Nea Kameni, ou Nova Kameni. A ilhazinha menor, bem ao lado da caldeira, é a Palea Kameni, e a ilha no canto esquerdo em cima é a Terásia. Bom, velejamos até o Nea Kameni, a caldeira, e logo chegando lá já deu para perceber o solo desértico. O veleiro foi beirando a ilha e parecia que não era nem possível encontrar algo vivo por lá. É muito interessante perceber que em solo vulcânico não aparece um verdinho pra gente ver. Nós atracamos na parte das fontes termais. O marinheiro explicou que esse vulcão está em constante atividade e o vapor da água, o dióxido de carbono e o enxofre formam uma bacia de água quente. Ah, nem pensei duas vezes. Eu adoro água. Pulei do barco e saí nadando pro vulcão. Conforme a costa vai se aproximando, a água vai ficando mais quente. Não sei explicar, parece que a textura muda. Aí foi só relaxar. Eu voltei pro veleiro e a gente começou a navegar em direção a Santorini. A experiência já tinha sido chocante. Cara, Santorini é demais. Essas encostas com as casinhas brancas é realmente como a gente vê em filme, em novela, em revista. Não dá pra explicar, é simplesmente lindo. O plus desse passeio é a parada para assistir o pôr do sol do mar. O pôr do sol na Europa é quase sagrado. Em Santorini faz parte do turismo assistir a ele de lugares estratégicos. O primeiro pôr do sol visto do mar já foi para começar com chave de ouro. Quando acaba, todo mundo aplaude. Comi no Calderime e voltei pro hotel para assimilar tudo que eu tinha visto. No dia seguinte, fui pro Museum of Prehistoric em Tira. Muito bacana esse lugar. Lá eu descobri que o arquipélago de Santorini é praticamente o que restou de uma enorme erupção vulcânica que aconteceu e destruiu os primeiros assentamentos humanos que existiam na ilha. Santorini é o lugar com uma das maiores erupções vulcânicas que já foram registradas na história da humanidade. E nesse museu eu vi o que eles acharam em algumas escavações que fizeram na ilha e descobriram essa terra toda que foi soterrada com as cinzas do vulcão. Tem esses vasos incríveis, umas paredes inteiras de casas que foram pintadas à mão na época, obras de arte e inclusive essa peça em ouro. Era muito interessante que eles não sabiam de onde tinha vindo, já que não existia ouro lá nessa região na época. O mais bacana foi essa churrasqueira, vocês acreditam que eles já faziam churrasco há muitos anos atrás. Visitar o museu foi muito enriquecedor. Passei o resto do dia passeando por Pirgos. Pirgos é um bairro muito bacana, de lá você consegue ver a ilha inteira. Tem umas casas muito charmosas, algumas ruas com igrejinhas e sinos, umas vielas apertadinhas, vale muito a pena perder seu dia por lá. A
acabei ficando até quase o pôr do sol e fiquei tirando fotos para todos os lados. Santorini parece aqueles lugares que para onde você olha e aponta a câmera vai sair uma foto bonita, é muito bacana. Peguei o quadriciclo que eu tinha alugado, voltei pro hotel para me arrumar e jantar no Sphinx. O Sphinx é um restaurante muito gostoso e encontrei o Gerson, a Carla e uma outra menina que eu não lembro o nome. No dia seguinte peguei o quad e fui para Perissa Bay. Fiquei parando no caminho para ver essas parreiras incríveis, natureza do jeito que eu gosto de olhar e essa árvore muito bacana de pistache, olha que legal. O legal do quadriciclo é que você pode ir parando e a mobilidade é muito mais fácil porque as vielas são muito apertadas e quase não tem carro na ilha. Então eu cheguei na Praia Branca, lá em Perissa Bay. Meu, a praia é demais. Ela chama Praia Branca, mas a areia é toda preta. São umas pedrinhas grossas que nem machucam o pé e dá pra perceber por que a cor da água é tão escura. Almocei no The Best, que a comida era bem gostosa, e acabei abrindo os trabalhos para um passeio que eu ia fazer em seguida. Montei no quadriciclo e fui para a vinícola Santo Wines. O lugar é muito bacana, tem uma vista linda de Santorini, lá do vulcão, e fiz uma degustação de todos os vinhos da casa. Santorini é conhecido pelo vinho, pelo pistache, pela azeitona e pelo azeite. Foi uma tarde deliciosa. Depois peguei o quadriciclo, dei mais uma voltinha pela cidade, acabei passando por mais algumas parreiras no meio do caminho, que isso tem em toda a ilha, e depois voltei pro hotel para curtir a piscina. Dei uma descansada, me troquei e fui pra Tira, para dar mais uma volta, comprar algumas coisinhas, comer alguma coisa. No dia seguinte, logo cedo, eu acordei, tomei café e me preparei para um passeio que foi muito legal. Dessa vez, em vez de só circular o vulcão, eu resolvi desbravar ele. Fui numa excursãozinha junto com a Carla pra lá, pegamos o barco e, o vulcão é inacreditável. Ele é um vulcão ativo. A vista contrária do vulcão pra Santorini é muito legal. O solo todo desértico parece que você tá num filme pré-histórico, é muito bacana. Em vários pontos você vê esse enxofre, essa coisa verde que tem no chão, que são as partes ativas do vulcão. Você sente um vapor saindo desses buracos, e o cheiro de enxofre domina o ambiente. A Carla é muito parceirona de viagem, e esse passeio foi muito alto astral. A gente voltou pro barco e aportamos no Palea Kamene. O Palea Kamene é aquela ilhazinha pequena do lado do vulcão, não sei se vocês lembram do mapa. Acabamos comendo por lá, a comida era uma delícia, tirei umas fotos bem bacanas, o lugar é bem legal, ele só tem acho que 1 ou 2 restaurantes, é bem pequenininha a ilha, pegamos o barco e voltamos para Santorini. Eu queria aproveitar o resto do dia para conhecer um hotel que é super clássico de Santorini, que acaba aparecendo em vários filmes, o Vulcano View. Conversei com o gerente e ele me mostrou todo o hotel. Se você quer ficar hospedado num lugar que é totalmente a cara de Santorini, esse é o hotel. Ele tem vários patamares assim de altura e diversas piscinas. Os quartos são super bacaninhas, super aconchegantes assim. E o visual do lugar é incrível, com as janelas azuis, os lugares todos brancos. A vista é simplesmente incrível. Ele fica bem naqueles paredões onde ficam aquelas casas que são cartão postal de Santorini. O hotel realmente vale muito a pena. Saí do vulcano, fui correndo lá pro hotel para me trocar, porque eu queria muito assistir o pôr do sol lá de Ia. Ia é um bairro muito legal e um dos pontos famosos para assistir o pôr do sol. Lá vale muito a pena chegar um pouco cedo e se perder pelas ruas estreitas, cheias de loja, restaurante e umas paisagens incríveis. Lá são as ruínas de onde foi um castelo antigamente e é onde todo mundo se reúne para assistir o pôr do sol. Olha, realmente também foi muito emocionante. Tinha começado com chave de ouro lá atrás, mas Ia me impressionou. Olha isso. Todo mundo aplaudiu. De lá cruzei a ilha toda e fui parar na Taverna Catina. O legal de lá é que é um lugar totalmente descompromissado. Fica numa vila de pescadores e o peixe é servido dessa forma, super fresquinho e feito na brasa. Foi uma forma bem legal de terminar a última noite de Santorini. Eu voltei pro hotel e arrumei minhas coisas para ir embora. No dia seguinte, eu peguei um barco para Mykonos. O terminal é super interessante, lotado de gente, parecia que não ia caber todo mundo dentro desse catamarã. No final era só impressão, foi tudo super organizado, o barco é espaçoso e confortável e a viagem com a Carla é sempre uma diversão. Bom, a gente se acomodou e partimos. Santorini vai fazer muita falta, que lugar maravilhoso.